Que todos nós tenhamos uma ótima noite na presença do Senhor. Quero convidar a todos para abrirem a palavra de Deus comigo no livro de Gálatas. Nós estamos estudando já há algum tempo a pequena e rica carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E hoje nós vamos ao segundo grande parágrafo do capítulo de número 3. Diga-se de passagem, o primeiro parágrafo foi muito bem pregado pelo nosso irmão Araoni. Não estive aqui, mas o acompanhei pela internet e eu fiquei muito feliz por ver mais um jovem sendo levantado por Deus para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por isso também. Passei 10 dias fora e não tive minhas filhas comigo. Pela primeira vez em 10 anos estive com Sabrina, sem Beatriz e Sofia. E senti muita saudade no coração. Sei que por aqui foi muito trabalho para os avós. Muitas lágrimas rolaram no rosto de Sabrina, vez por outra chorando de saudade. E eu fiquei, pelo menos aparentemente, sem as minhas ilustrações. Pelo menos foi assim que a Araoni disse semana passada, né? A Araoni ficou com vontade de levar as meninas para casa para ter ilustrações para o sermão. Como fazer? A introdução do sermão de hoje sem Bia e Sofia. Não tinha Bia e Sofia, mas tive Neto. Neto, esposo de Débora, foi uma fonte abençoada de ilustrações. Vocês vão me entender. Como parte da minha viagem, estava celebrando a Deus por 10 anos de casamento, irmãos. E foi uma bênção. O que é que você faz no aniversário de casamento? Muita coisa. Muita coisa. Mas você também faz muita coisa. E eu estava ansioso por esse dia, 10 anos, celebrando a Deus por 10 anos de casamento. Fizemos uma viagem rápida ao Rio, depois fomos a São Paulo, chegamos à casa onde Neto e Débora estavam hospedados. Casa linda, irmãos. Numa região linda também ali nos arredores de Campinas, uma pequena cidade chamada Vinhedo. E em algum momento eu pensei que eu estava fora do país. Conversei até altas horas da noite, quando finalmente Neto me levou ao quarto. E eu pensei comigo, ele preparou tudo, gente. Olha que maravilha. Porta aberta, um vento frio assim, romântico. Uma bênção, o negócio estava fluindo e tal. E Sabrina estava lá fora ainda conversando com as meninas. E eu olhei para a cama, fui me aproximando com expectativas. Quando eu deitei, a cama quebrou. E eu parei no chão gelado de São Paulo. Ele fez mais comigo, isso foi premeditado. Depois ele me disse, eu sabia da cama. No dia seguinte, o tio de Débora, um senhor distinto, me convidou para jogar uma partida de tênis, que eu não recusei, eu disse, vamos. Fui com ele, joguei uma partida de tênis e dos 7 games que disputamos, eu ganhei pelo menos um. Foi 6-1 para o senhor tio de Débora. Mas isso não foi o pior. Pior do que perder para alguém entrando na terceira idade, irmãos, foi voltar para casa subindo umas 10 ladeiras. O tio dela disse, Renan, vai de costas, que pelo menos você tem a sensação de que está descendo. Não funcionou. Eu subi, cansei, mas quando estava no meio da maior ladeira, surgiu uma luz no fim do túnel. A prima de Débora com o carro entra na rua, e aí eu oro e louvo ao Senhor. Deus, Tu és o socorro bem presente no dia do cansaço. Ela foi parando, irmãos, e eu já fui me aproximando da porta para entrar. Quando eu faço o movimento, ela nem sequer fala. Neto grita, não, pode passar direto, o pastor vai caminhar comigo. Eu disse, Neto, Deus envia a bênção e tu manda embora. Você vai participar do meu sofrimento, pastor. E por 5 dias abençoados, esta foi a lei de Neto. Participar do seu sofrimento. Ele teve uma lei, pelo menos para mim, nos 5 dias que passei com ele. Será que o cristão tem lei?
Será que o cristão tem mandamentos a seguir? Será que nós seguimos uma lei ou será que não temos lei alguma? Como é que relacionamos a lei de Deus e o evangelho do mesmo Deus? Já ouviu a expressão a lei dos crentes? Lá em Santa Teresinha, quando alguém se converte ao Senhor, ela é conhecida por fulano que passou para a lei dos crentes. E o que é que significa passar para a lei dos crentes? Para muitos significa a lei do não pode. Fulano agora não pode mais se vestir assim, fulano agora não pode mais beber esta ou aquela bebida, fulano agora não pode mais jogar futebol, fulano agora não pode isso, não pode aquilo. Será mesmo, queridos, que esta lei dos crentes, conhecida no sertão nordestino, representa a lei dos crentes, a lei de Deus, a lei de Cristo? Qual é a lei de Deus? E como ela funciona dentro do plano da salvação? Temos ou não temos que seguir a lei? Praticamos ou não a lei? Por que a praticamos? É sobre esta relação, lei e evangelho, que Paulo vai tratar no segundo parágrafo do capítulo 3 da carta aos Gálatas. E para isso eu queria que você prestasse atenção, me seguisse na leitura a partir do verso de número 15. A Nova Versão Internacional, queridos, traz o texto da seguinte forma: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Pergunta Paulo. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Senhor, nós te damos graças por esta palavra que está diante de nós. Sabemos que é a tua voz e nós queremos ouvi-la. É a parte mais importante do nosso culto, Pai, pois é quando o Senhor fala aos nossos corações. Pedimos que o Senhor faça isso por graça e misericórdia. Que o Senhor use a minha vida para abençoar a minha e a vida dos meus irmãos. Por favor, Senhor, glorifica o nome de Jesus Cristo. Tenha liberdade entre nós, ó Espírito Santo, para tomar esta palavra e aplicá-la à nossa vida. É assim que nós oramos, em nome
e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós já sabemos que Gálatas tem 3 divisões maiores: uma biográfica, uma doutrinária e uma ética ou prática. Já cobrimos a porção biográfica, durante a qual Paulo defende o seu evangelho e o seu apostolado. Ele apresenta o evangelho a partir de sua própria vida ou experiência espiritual. Durante os capítulos 1 e 2, Paulo falou sobre como pregou o evangelho, sobre como recebeu o evangelho, sobre como defendeu o evangelho e sobre como viveu de acordo com o evangelho. Quando entramos no capítulo 3, estamos pisando agora a seção doutrinária. Paulo fala do mesmo evangelho, mas agora com um enfoque diferente. Ele penetra o âmago da mensagem cristã, a saber, a doutrina da justificação pela fé, a fim de exaltar o evangelho diante dos olhos dos Gálatas, porque eles estavam sendo enfeitiçados com uma outra mensagem, um outro evangelho. Ele já fez isso semana passada na exposição do primeiro parágrafo do capítulo 3. Ele disse aos Gálatas que abandonar o evangelho é loucura. Por que é loucura abandonar o evangelho? Semana passada, explicando o texto, Arauni nos falou sobre isso. Paulo faz algumas perguntas aos irmãos da Galácia. Por exemplo, quem foi que os converteu? Foi Jesus Cristo? Foi a fé em Jesus Cristo ou a prática da lei? Da conversão dos Gálatas, ele salta para as Escrituras. Quem foi que salvou Abraão? Foi a fé em Deus ou nas promessas de Deus ou sua obra diante de Deus? Das Escrituras, Paulo volta para a lei de Deus, mais precisamente para a maldição da lei de Deus. Estão vocês ainda sob a maldição da lei, ou foram vocês salvos da maldição por Cristo, ou pela fé em Cristo, que se tornou maldição em vosso lugar? Talvez, ao término da mensagem, ou da leitura deste primeiro parágrafo, tenhamos a sensação de que a lei era inútil, de que ela não tinha propósito para existir, pois, se somos salvos pela fé em Cristo somente, e não pela prática da lei, por que a lei? Por que Deus nos deu a lei? Porque o mesmo Deus deu por promessa a Abraão uma aliança e a Moisés a mesma aliança, mas em forma de lei, de mandamentos. Como é que nós relacionamos lei e evangelho? Paulo sabe que alguns irmãos, depois de ler o primeiro parágrafo ou ouvir a pregação do primeiro parágrafo, vão ter questionamentos sobre a lei. Ele sabe que nós precisamos entender essa relação. E aqui ele nos explica isso. Há uma grande verdade aqui sobre a lei e o evangelho, ou sobre a relação entre lei e evangelho, que é a seguinte: a lei não existe para ser servida pelo evangelho. Antes, ela existe para servir o evangelho. Não é o evangelho que existe para a lei, é a lei que existe para o evangelho. Como é que isso se dá? Paulo vai nos explicar. Neste parágrafo, nós temos 3 verdades, no mínimo, 3 verdades sobre esta relação, lei e evangelho. A primeira negativa e as 2 seguintes positivas. E eu as coloquei no seu boletim informativo. Se quiser me acompanhar, está na 2ª página do seu boletim. Primeira verdade, queridos, sobre a relação entre a lei de Deus e o evangelho de Deus. A lei de Deus não existe, nunca existiu, nunca existirá para nos dar o evangelho. A lei de Deus não existe para nos dar salvação, ou para nos dar a boa notícia de que outra vez o homem pecador pode se aproximar de um Deus santo. Antes de nos dizer o que a lei faz, Paulo nos diz o que ela não faz. Ela
não garante salvação a ninguém. Como é que Paulo argumenta isso? Como é que ele defende isso? Primeiro, a partir de uma analogia. Ele começa dizendo no verso 15, irmãos, humanamente falando, ou seja, falando acerca do nosso cotidiano, ou a partir do nosso cotidiano, ninguém pode anular um testamento. Nenhum homem pode anular um testamento. Se estivesse pensando no grego, de fato, na época de Paulo, o grego não voltaria atrás. Um romano talvez voltasse a reparar o seu testamento final. Mas uma vez morto, o que valeria era o testamento escrito por quem morreu, independente da situação de quem estava vivo. Por exemplo, se uma mãe percebesse de todos os seus filhos uma maior necessidade em uma filha pobre, carente, ela poderia, no seu testamento, deixar tudo para ela. Ao morrer, as outras filhas, ainda que viessem a ser pobres no dia seguinte, não teriam parte no testamento, porque o testamento distribuiria as bênçãos de acordo com quem morreu, com quem escreveu o testamento, e não de acordo com a necessidade de quem estava vivo. De um argumento cotidiano, ou de um exemplo cotidiano, Paulo salta para Deus, e para a maneira como Deus dá salvação ao seu povo. Ele salta do menor para o maior, quando diz, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Elas são permanentes, elas são inalteráveis, elas são imutáveis. Ele continua, a Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. É certo que Paulo sabia que a promessa feita a Abraão tinha tudo a ver com Isaac. É certo que ele também sabia que a promessa feita por Deus redundaria em muitos filhos espalhados pela terra. Mas em última análise, Paulo sabia que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de um descendente. Ou seja, os muitos filhos de Abraão seriam abençoados por um filho de Abraão. Isto é, Cristo. Qual era o problema, irmãos? Os judaizantes estavam dizendo lá na Galácia, fé em Cristo não é suficiente para garantir a salvação de ninguém. Você precisa de fé em Cristo, mas você precisa praticar a lei. Você precisa participar desta cerimônia, daquela festa, se abster da mesa dos gentios. Você precisa fazer a sua parte para, por assim dizer, completar a obra de Cristo. Para Paulo, isso era mudança no plano salvífico de Deus e até mesmo no próprio caráter de Deus. É por isso que ele continua. No verso 17, quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus. Aliança e testamento são sinônimos aqui. Pois se a herança, a salvação, depende da lei ou da prática da lei, já não depende da promessa de Deus. Deus, porém, a concedeu de graça a Abraão mediante promessa. Vocês precisam completar, Paulo diz, não, a lei não nos dá salvação. Antes de nos falar sobre o que a lei faz, ele nos fala sobre o que a lei não faz. Ela não dá salvação. Então quem dá, Paulo? Deus. Não por obediência de um, mérito de outro, mas simplesmente por sua graça. Louvado seja o nosso Deus por isso. Aqui eu sugiro duas aplicações. A primeira
é a seguinte: a vida cristã, queridos, começa com Deus e não com o cristão. Para usar uma expressão de John Stott, num livro que escreveu aos jovens, chamado Por que Sou Cristão, Deus caça os seus filhos. No livro, ele diz o seguinte: eu não sou cristão porque nasci numa família cristã. Eu não sou cristão porque frequentei uma escola cristã com professores cristãos. Eu não sou cristão porque nasci num país oficialmente cristão. Eu sou cristão porque o cão de caça dos céus me perseguiu e me encontrou para me dar salvação. Não fosse o Senhor, completa John Stott, eu estaria jogado em alguma sarjeta do meu tempo. Mas louvado seja Deus, que Ele me encontrou por sua graça. É assim que funciona, queridos. Deus nos caça por sua graça. Ele caçou Abraão quando este ainda estava perdido na escuridão da idolatria em Ur dos Caldeus. Ele caçou Moisés quando este ainda estava cercado pelas riquezas e deuses do Egito. Ele caçou Davi quando este se achava pastoreando as poucas ovelhas de seu pai. Ele caçou Pedro no mar da Galileia e ele caçou Paulo na estrada de Damasco. É assim que funciona. Não achamos Deus. Deus é quem nos acha. Não é você que o chama. Não é você que o busca. Quando você corre na direção dele, é porque ele já estava correndo na sua há muito tempo. Louvado seja o Senhor por isso. Você acredita assim? Ou você ainda está tentando conquistar a sua salvação, agradar a Deus por práticas religiosas? A graça de Deus já encontrou o seu coração? Você já foi alcançado por esta graça? Não, ainda não. O que eu faço? Somente olhe para a cruz de Cristo. Eu não mencionei, queridos, mas nesse texto, quando Paulo fala sobre a aliança feita com Abraão, ele tem em mente o capítulo 15 de Gênesis. Na ocasião, Deus fez uma aliança com Abraão, que ficou conhecida como a aliança do sangue. Não havia cartórios na época, mas havia animais. Abraão partiu alguns animais ao meio e os colocou numa espécie de rua. E os dois contratantes deveriam passar no meio dos animais, sinalizando o quê? Se não cumprir a minha parte do contrato, que eu seja partido ao meio também. Mas o que mais me chama a atenção no capítulo 15 de Gênesis é que só Deus passou entre os animais. Abraão nunca chegou a passar entre os animais. Ele pegou no sono e quando acordou, havia um objeto pegando fogo, passando entre os animais. E a conclusão do autor sagrado naquele dia foi essa: Deus fez uma aliança com Abraão. Em nenhum momento ele disse: Abraão fez uma aliança com Deus. Em nenhum momento ele disse: a iniciativa foi de Abraão. Não. Foi Deus quem tomou a iniciativa e se aliançou a Abraão, fazendo promessas e prometendo cumpri-las por seu próprio nome e para a sua própria glória. Mas na cruz, Deus não usou animais. Ele usou seu próprio filho. Na ocasião de Abraão, animais foram partidos na cruz. O Filho bendito de Deus foi partido. Por que ele partiu? Por que ele fez uma aliança de sangue conosco? Por que vamos celebrar a mesa do Senhor hoje? Por que Deus entregou o seu Filho na cruz do Calvário? Para que Renan, que estava partido da presença de Deus, fosse outra vez unido a Deus pelos méritos e feitos de Cristo. Por que Cristo foi partido na cruz? Para que você, meu irmão, não fosse partido, banido da presença de Deus para sempre. Então, tudo o que eu e você precisamos fazer é olhar para Ele com fé, confiança no que Ele é e no que Ele fez. E nós teremos
a certeza no nosso coração da graça salvadora de Deus. Amém. Segunda aplicação neste ponto, a vida cristã continua nas mãos de Deus. Ela começa com Deus, ela continua nas mãos de Deus e ela terminará porque Deus é fiel. Muitas pessoas entram no reino de Deus pela porta da graça, mas logo se esquecem da graça e começam a achar que são dignas desta ou daquela bênção, desta ou daquela regalia. Começam a fazer esta prática ou outra religiosa para conquistar as bênçãos de Deus. Os judaizantes pensavam assim. Só crer não é suficiente, você precisa fazer alguma coisa. E Paulo está gritando, dizendo, não. Abraão não prometeu. Quem prometeu foi o Senhor. Abraão quebraria a obediência a Deus várias vezes, mas Deus jamais quebrou a sua promessa. É a graça de Deus que nos coloca dentro do reino de Deus, e é a graça de Deus que nos sustenta dentro do reino de Deus. Isso nos ajuda contra dois perigos, queridos: orgulho e desespero. Se sou eu quem me mantenho no reino de Deus, em algum momento eu me sentirei orgulhoso. Não, eu sou abençoado porque eu leio mais a Bíblia do que fulano. Eu sou abençoado porque eu oro mais do que Beltrano. Eu sou favorecido porque eu faço isso ou aquilo. Se você vive dentro do reino de Deus, por sua própria performance, você vai ter problemas com o orgulho, mas também vai ter com o desespero, porque você vai errar. E quando você errar, como é que você vai lidar com isso? Com a frustração da tua vida espiritual, como é que você vai resolver? Se as bênçãos de Deus dependem de você, quando você fracassar na obediência, como ficarão as bênçãos? Você vai entrar em desespero. Dois conselhos desse texto: lute contra o seu orgulho dentro do reino de Deus, humilhando-se diante da glória do Evangelho. Não somos salvos porque somos bons. Somos salvos porque Ele é muito bom. Não temos o que temos, gente, porque somos intelectualmente mais favorecidos do que outros. Temos o que temos porque Deus é bom. Não conquistamos este ou aquele título acadêmico porque estudamos e conquistamos tudo na força do braço, não. Tem tanta gente que estuda mais. Temos tudo o que temos e somos tudo o que somos por graça de Deus. E quando errar, não se desespere. Não saia correndo. Não fuja da presença de Deus. Lembre-se, você não foi levado ao reino de Deus por seus acertos. Foi o Senhor quem te trouxe para dentro do reino de Deus. E é Ele quem vai sustentar você até o fim. Amém, amados? A lei não existe para nos dar o Evangelho. Então, por que ela existe? Segunda verdade acerca desta relação: a lei existe para nos revelar a necessidade do Evangelho. Quando Paulo termina essa primeira parte, eu tenho quase certeza que alguns irmãos já queriam abandonar o auditório. Como é a história? A lei não me garante salvação, por que então Deus nos deu? Qual é o propósito da lei? Paulo sabe que estas perguntas habitam a mente dos Gálatas e também a nossa. E ele tem respostas. Ele pergunta no verso 19 qual era então o propósito da lei. Se ela não nos foi dada como meio de salvação, por que então Deus nos deu a lei? E a resposta dele foi acrescentada por causa das transgressões. Você pode sublinhar esta frase. Ela é a resposta para a pergunta por que Deus nos deu a lei. Ele nos deu a lei, queridos, para nos mostrar
que o que fizemos com Deus foi transgressão, violação da sua vontade. Não é apenas um erro, como alguns pensam. Foi uma transgressão. Eu passei dos limites estabelecidos por Deus, dei as costas para Deus e tentei escrever a minha própria lei. Eu quebrei. E porque fiz isso, eu me tornei alvo de maldição. Uma delas, não posso mais voltar à presença dele sozinho. A lei me foi dada como um espelho. Você, Renan, pecou contra Deus, transgrediu a sua lei e foi banido da sua presença. Mas graças a Deus que Paulo, como um bom pregador, sempre trouxe as más e as boas notícias do Evangelho. Imediatamente depois de nos dizer que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, ele diz, até que, não foi para sempre, até que viesse o descendente, Jesus Cristo, a quem se referia a promessa. A lei amaldiçoa, trancafia, aprisiona, não para sempre, até que o Filho de Abraão, Filho de Deus, chegue para libertar os pecadores. Primeiro ele nos fala sobre esse propósito da lei e logo a seguir ele nos fala sobre os limites da lei, ou a limitação da lei. Primeiro ele diz que a lei foi limitada na sua entrega, diferente do Evangelho. A lei foi entregue por mediadores, estiveram envolvidos anjos e homem, e só isso já comunicava alguma coisa. Deus não podia se comunicar com o homem face a face, ele precisava de mediadores. A promessa de salvação foi dada por Deus a Abraão. A lei, nesse sentido, é inferior na sua entrega. Embora não haja unanimidade neste verso, eu acredito que possivelmente seja isso. Quando Paulo fala que a lei foi promulgada por meio de anjos pela mão de mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. A lei foi mediada, o Evangelho não. Então a lei opõe-se às promessas de Deus, mais um limite da lei. De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Outro limite da lei. Ela não pode conceder vida. Ela não pode regenerar o pecador. Ela não pode ressuscitar o morto. Ela só pode dizer, constatar o óbito do pecador. Você está morto e não há nada que você possa fazer. Outra vez, a má notícia é seguida pela boa notícia, pois ele diz, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a lei encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. A lei existe para levantar a tampa do respeito, da glória ou do orgulho humano, a fim de mostrar ao homem o que ele é de verdade. E criar então no seu coração a necessidade por um Salvador. E aqui eu faço também duas aplicações. A primeira delas é que eu preciso da lei para me sentir pior. Você disse isso mesmo, pastor? Disse. Eu preciso da lei para me sentir pior. Mas isso não está em moda. Você não vai ao divã de um terapeuta para se sentir pior. Você não vai à igreja no domingo à noite para se sentir pior. Você não lê a Bíblia para se sentir pior. Porque o mundo prega que o bom é se sentir bem. Tudo que é bom para nós vai nos fazer sentir bem. Será mesmo? Algumas doenças são tratadas com medicamentos que causam dor.
Mas seu propósito é causar dor ou salvar alguém? Será mesmo que tudo o que é bom deve produzir o sentir-se bem? Olhe para Cristo no Getsemane. Diz o texto sagrado que ele estava profundamente angustiado, suou gotas de sangue, chorou. E alguém aqui diria que a cruz não era algo bom? Na verdade não era. Era algo perfeito. Mesmo assim causou profunda agonia em Jesus. Quer um exemplo mais perto? Não somos iguais, não podemos nos aproximar de Jesus. Tome Jacó. Antes de entrar na terra prometida, se encontrou com Deus no Val do Jaboque, Deus lhe deu uma pisa. Literalmente. Literalmente, Deus bradou na sua face: você é um ladrão. Literalmente, Deus estendeu o seu braço e machucou a perna de Jacó. No momento, Jacó não se sentiu tão bem. Mas aquilo que não era tão bem, resultou no bem eterno na vida de Jacó. Pois foi o meio de Deus vencer o seu orgulho independente e torná-lo dependente do Deus Todo-Poderoso. A lei de Deus tem esse propósito: dizer para mim: Renan, você é pecador. A lei de Deus tem esse propósito: nos colocar diante de quem realmente somos, não o que parecemos ser, não o que gostaríamos de ser, mas o que somos de verdade quando ninguém nos vê. Pecadores, quebramos os mandamentos de Deus, porque isso é parte da nossa natureza, queridos. Mas graças a Deus, porque o Evangelho não termina na má notícia, mas ele precisa passar por ela, porque senão ele não será tão valioso para mim. Eu preciso da lei para me sentir pior, mas eu preciso da lei para me sentir eternamente melhor. Como é que ela me oferece isso? Eu queria ler um trecho do comentário de Stott, que eu indiquei para vocês no início da série. Esse é um dos comentários mais acessíveis que nós temos na língua portuguesa. E falando sobre isso, Stott diz o seguinte: depois que Deus deu a promessa a Abraão, deu a lei a Moisés. Por quê? Simplesmente porque tinha de tornar as coisas piores, antes que pudesse melhorá-las. A lei desmascarou o pecado, provocou o pecado, condenou o pecado. O propósito da lei era levantar a tampa da respeitabilidade do homem e desmascarar o que realmente existe por baixo de qualquer beleza humana: pecado, rebeldia e culpa sob o juízo de Deus, e incapacidade de salvar-se a si mesmo. Só depois, Stott continua, que a lei nos fere e esmaga, é que admitimos a nossa necessidade do Evangelho para atar nossas feridas. Só depois que a lei nos aprisiona, é que anelamos pela libertação de Cristo. Só depois que a lei nos tiver condenado e matado, é que vamos clamar a Cristo por justificação e vida. Só depois que a lei nos tiver levado ao desespero, é que vamos crer em Cristo. Só depois que a lei nos tiver humilhado até o inferno, é que vamos buscar o Evangelho que nos leva ao céu. Paradoxalmente, a lei me oferece o pior de mim para me oferecer o melhor de Deus. Ela revela a podridão do homem e cria no homem a necessidade por um Salvador. Ela diz ao homem: você está preso e não pode sair, clame por um libertador. Você está doente e não pode se curar, clame pelo bom médico. Você está morto e não pode ressuscitar, clame pelo doador da vida. E aí, se você reconhece que é pecador, que está sob a condenação de Deus e olha para Ele,
em busca de salvação, você vai ter um bem eterno. Não o bem que o mundo quer nos oferecer, mas o bem que nos dá segurança eterna, salvação eterna, alegria eterna. Será que você já se viu no espelho da lei? Será que você lê a história de Davi e diz: eu sou tão ruim quanto Davi, quando matou um homem e casou com a sua esposa? Ou será que você diz: eu sou bom como Davi, quando derrubou o gigante? Será que você olha para a Bíblia e consegue enxergar quem de fato você é? Eu sei que isso acontece, mas não fique apenas no espelho, no reflexo de quem você é. Corra para aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. Amém, queridos? E por fim, o que mais parece um sobreponto, mas tem uma característica diferente, a terceira verdade sobre esta relação entre lei e evangelho é a seguinte: a lei existe para nos levar ou nos conduzir ao evangelho, não apenas para criar em nós a sensação de que somos pecadores e de que precisamos de um Salvador, mas ela existe para de fato nos conduzir. Agora Paulo, nestes últimos versos, fala sobre a funcionalidade da lei, como é que ela existe dentro do plano de Deus e como é que ela se aplica à vida diária de todo cristão. Ele fala sobre a função da lei a partir de duas metáforas, uma da prisão e uma do tutor. A primeira metáfora, no verso 23, ele diz: antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei e nela encerrados. A expressão custódia fala sobre uma guarda militar que protege uma cidade dos inimigos, mas também que guarda os habitantes dentro dela. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. E a expressão encerrados significa literalmente engaiolados. Paulo está dizendo que a lei funciona como uma gaiola para todos os homens, como uma prisão. Ele entra e não consegue sair. Não tem como sair. Graças a Deus pela boa notícia do Evangelho. Ele está engaiolado, está aprisionado, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. É a maneira de Paulo dizer: o pecador está preso até o dia que o libertador quiser. No dia que Cristo resolver libertar o pecador, não há quem o impeça. Segunda metáfora, a do tutor. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. A palavra tutor no grego é paidagogos, de onde vem a nossa palavra pedagogo. Mas na época ligeiramente diferente. Não era o professor, o disciplinador. Na verdade era o disciplinador. Era um guia ou um guardião que levava as crianças à escola e as levava de volta para casa e que disciplinava severamente as crianças. É a maneira de Paulo enfatizar o estado do pecador. Ele não apenas está preso, ele está preso nas mãos de um carcereiro severo e cruel. A lei não apenas prende o homem, ela pune o homem. Ela castiga o homem, ela persegue a sua mente, ela não abandona o seu coração. Ela coloca sobre os seus ombros fardos pesados. Vez por outra, suas imagens são lançadas na face do homem, lembrando: você está preso e você é culpado diante de Deus. Graças a Deus que também há boa notícia. A lei é o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Por mais severa que fosse, ela estava nos empurrando para o Salvador. Vocês não conseguem, vocês precisam de Cristo. E aí ele termina
com um verso que é muito mais introdução ou ligação com o próximo parágrafo do que parte deste que estamos estudando. Porque ele apresenta uma situação adversativa. Ele diz: agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. É a maneira de Paulo dizer: outrora éramos presos, estávamos engaiolados, hoje não. Cristo nos libertou. Próxima mensagem, semana que vem, Paulo vai falar deste efeito, ou dos efeitos da salvação. O grande efeito do próximo parágrafo, o que chamamos de adoção, ou a adoção de Deus. Por enquanto, basta dizer que Paulo estava falando aos Gálatas: vocês eram presos, estavam engaiolados e apanhavam da lei. Já não apanham mais, porque Jesus Cristo cumpriu a lei e se tornou maldição no lugar de vocês. Como é que eu aplico esta parte, queridos? Eu tenho duas aplicações, na verdade. A primeira, nós precisamos abolir a lei como meio de salvação. Eu vou colocar isso mais perto. Nós precisamos abolir a lei como meio de se relacionar com Deus. Eu preciso parar de viver a minha vida cristã naquela ideia de que se eu fizer, Ele faz. Se eu deixar de fazer, Ele também vai parar de me abençoar. Eu preciso parar, abolir essa prática. Preciso conquistar Deus para ter suas bênçãos. Paulo diz: a lei não nos foi dada para isso. Ela nos foi dada para criar em nós desejos pelo Salvador e para nos empurrar para Ele. Se eu vivo assim, gente, eu vou terminar odiando a lei. E quem sabe Deus. Porque se eu uso a lei como meio para conquistar as coisas de Deus, se eu uso a minha religiosidade, a minha oração, a minha leitura, a minha oferta, a minha prática cristã para ter as coisas, em algum momento eu vou quebrar isso. Eu não vou manter o ritmo. Eu vou olhar para a lei com ódio. Ela não me deixou conquistar o que eu desejei. Vamos abolir a lei por completo? Não. Nós vamos praticar a lei. Segunda aplicação. Por gratidão ao Cristo que nos salvou na cruz do Calvário. Na prática, eu vou praticar a lei de Deus, pois afinal ela é a lei de Deus e é perfeita. O problema não é a lei. Mas eu não vou mais praticar a lei como sistema de salvação ou como meio para se obter as bênçãos de Deus. Eu vou fazer isso por gratidão. Eu não preciso mais ter medo da rejeição de Deus. Eu fui aceito pelos méritos e feitos de Cristo. Quer acerte, quer eu erre, eu fui salvo por Cristo Jesus. Não preciso mais viver este relacionamento de medo da rejeição de Deus. Como é que eu pratico a lei? Por gratidão, gente. Eu vou praticar a lei porque eu sei que isso é o coração do meu Pai. Eu vou praticar a lei porque ser amado por Cristo vai gerar amor por Cristo. E amar a Cristo implica amar o que Ele ama. O que Ele ama, a vontade de Deus. Como diz Timothy Keller, se eu entendi o Evangelho, eu vou desejar ser como Ele é. E ser igual a Ele é seguir os mandamentos dEle. Mas eu não vou segui-los para ter ou com medo de não ter. Eu já tenho tudo o que o Senhor desejou me dar na cruz do Calvário. Eu vou fazer isso por gratidão. Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Na semana que estive em São Paulo, Neto teve uma lei para mim.
Quando visito o sertão nordestino, descubro que muitos incrédulos têm uma lei para os crentes. Nem sempre é a lei dos cristãos, mas tem uma lei para os crentes. Qual é a lei do cristão? Qual é a lei de Deus? É esta. É a lei que me revela quem eu sou e que me leva para Cristo, o Salvador bendito. Certo jovem se aproximou do seu professor na universidade, sabia que ele era cristão, chegou para ele e disse: professor, eu me sinto o pior homem do mundo hoje. Eu me sinto um escravo do pecado. O professor foi carinhoso, mas verdadeiro, porque ele voltou-se para o menino com a seguinte frase: você é um escravo do pecado. E só Cristo pode libertar o seu coração da escravidão do pecado. Só Cristo pode oferecer ao seu coração a verdadeira liberdade e alegria. E o menino continuou: professor, eu quero ser liberto por Cristo. Eu quero muito ser cristão, mas tem um problema: eu não sou. Eu não consigo ser como você é. E o professor disse: nem eu sou um cristão como desejo ser. E aqui está a glória do Evangelho. Ele me ama porque Ele me ama. E não porque eu sou alguma coisa. Ele me ama porque me prometeu amor. E não porque eu obedeci. Ele me ama sabendo dos meus fracassos e dos meus acertos. Porque para Ele não há condições. Há apenas uma escolha soberana e graciosa. Talvez o pecado assuste. Talvez o pecado humilhe. Talvez a lei esteja batendo no seu coração. Não veja nisso apenas mal. Saiba que o pecado e a lei de Deus estão empurrando o seu coração para o Salvador. Você pode correr se achando a pior pessoa do mundo, ou você pode correr sabendo o que é, mas também sabendo que Ele morreu para salvar o seu coração. Amém, amados? Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Vamos fazer isso com alegria, diante daquele que se entregou por nós, como sacrifício perfeito, para conquistar o que eu e você jamais poderíamos ter conquistado.